continuando nossos estudos aí no livro Depressão Espiritual, do Martin Lloyd Jones, Suas Causas e Cura, né? Essa é a nossa aula 8, e a aula 8 está no capítulo 10 desse livro. Quem precisar dele, tem como enviar aí para vocês no formato de PDF, para acompanhar conosco. Ou você pode pedir também um livro barato, né, pequeno, e muito bom. Pode passar, Paulo. Frase que a gente não pode esquecer jamais, que é o cerne, o que centraliza aí tudo que vai ser falado nesse livro sobre essa temática, depressão espiritual, suas causas e cura, é essa frase do Martin Lloyd Jones: a causa básica de toda depressão espiritual é a incredulidade, pois se não fosse por ela, nem o diabo poderia fazer coisa alguma. É porque prestamos atenção ao diabo em vez de ouvirmos a Deus, e caímos derrotados diante dos ataques do inimigo. Vamos fazer a recapitulação hoje bem breve, né? Pode passar aí. Então, eu estudei numa página só. Aula 1, fatores que a gente precisa ter cuidado, tem que lembrar sempre. Temos que lembrar sempre disso. Cuidado com o seu temperamento, conheça o seu temperamento, conheça as suas limitações físicas, porque tanto o temperamento como o físico, ele pode influenciar, ou ele influencia na questão emocional, ainda mais nesse sentido aí de emocional, para você entrar num momento crítico, depressivo, né, para baixo, introspectivo. Aula 2, os 3 cuidados, quando a gente lembra, quando ele fala sobre a cura do cego, que o Senhor não curou de uma vez só, curou em 2 partes, né, e a primeira ele diz: eu não estou vendo os homens de forma correta, estou vendo como se fosse árvores, ou seja, eu tenho que entender claramente os princípios, ter um coração totalmente envolvido com Deus, não ficar dividido, amar a doutrina. Eu tenho que ser sincero e dizer: olha, eu não conheço claramente, eu não estou vendo claramente o plano do Senhor naquilo que de fato a palavra diz, ou seja, eu preciso conhecer mais a doutrina. Aula 3, viver o equilíbrio, né? Tem que viver equilibrado emocionalmente e também no sentido de conhecimento, né? Mente, coração e vontade. Eu tenho que conhecer, eu tenho que praticar e eu tenho que desejar colocar isso, né, para frente. Aula 4, aquele pecado, né? Lembrar de tudo que já passou na nossa vida, e às vezes a gente sofre emocionalmente por coisas que cometemos e começamos então a acusação exacerbada com relação a nós mesmos, né? A acusação, o não entendimento da doutrina, da salvação, como se a gente se culpasse e tivesse algum tipo de pensamento que vamos perder a salvação, ou etc., por conta de algo que foi cometido. Na verdade, nós precisamos fazer o que a aula 5 diz: deixar os remorsos de lado e organizar o nosso passado. Lembrar: eu sofri, eu pequei, o que é que aconteceu no meu passado? Foi inocente ou culpado? Como eu reagi? Eu perdoei, me perdoei quem me feriu? Como que eu tratei esse passado? Eu tenho que organizar ele para viver bem. Aula 6, medo do futuro, né? Ou seja, a maioria das pessoas que entram em depressão é porque elas sofrem pelo passado, algo que aconteceu, coisas que acontecem, ficam no passado, mas não saem da mente, machuca, né? Faz com que elas fiquem, né, depressivas, ou então o medo exacerbado do futuro, do que vai acontecer. Sofre pelo que já passou e sofre pelo que ainda nem sabe se vai viver. Aula 7, semana passada, nós falamos sobre essa questão de emoções. Elas envolvem o homem como um todo, ela não se gera emoções, ou seja, você não vai criar emoções, elas vêm, elas acontecem, nós não controlamos da forma que desejamos. Mas precisamos controlar, aprender a controlá-las até onde a gente consegue. São intensamente variáveis, e para você a emoção pode ser de choro, para outro de alegria, e aí varia muito sobre questão de momento. Nem todos sentem as mesmas emoções em situações
iguais. E hoje nós vamos falar onde está a sua fé, capítulo 10. Então, pensando em depressão espiritual, se eu entendo que, como a frase inicial traz para nós, dizendo que a incredulidade é a razão, né, maior no sentido de por que eu entro em depressão, então eu preciso fazer essa pergunta. Ele gastou aí 9 capítulos, né, 8 capítulos, praticamente defendendo o sentido de que, de fato, a incredulidade é a razão porque a gente fica emocionalmente doente. E agora ele vai dizer justamente isso. Se é a incredulidade, então vamos pensar sobre a nossa fé. Onde está a sua fé? E o texto de Lucas 8, de 2 ao 25, é um texto conhecido por nós. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Aqui, nesse texto, Lloyd Jones ele vai trazer uma explanação bem simples, mas uma explanação maravilhosa que a gente nem sempre para pensar sobre isso, sobre a questão da fé, onde está a nossa fé, porque ele traz nesse texto, nesse acontecimento, o lado do que o desejo de Jesus com relação aos discípulos e o desafio dos discípulos com relação a esse desejo de Cristo para eles. Então, isso envolve, sim, o estar bem emocionalmente, e aí é onde ele vai trazer para nós com relação a essa temática. Eu estou depressivo, eu estou vivendo um momento, vamos dizer assim, emocionalmente não tão bom, onde eu estou introspectivo e sofrendo pelo meu passado e sofrendo pelo que eu acho que vai acontecer no futuro, e eu estou, né, em pânico, sem saber o que fazer, só temendo, só com medo e sem conseguir enxergar aquilo que eu precisava. Então, eu preciso lembrar da utilização, né, vamos dizer assim, da prática da fé, daquilo que o Senhor traz para nós. E ele vai dizer justamente isso na vida desses discípulos. O texto aí pensa, né, o texto, os discípulos com Jesus num barco, saem de um lugar para ir para o outro, e o barco começa aquela tempestade terrível, né? Começa a encher d'água e os discípulos se desesperam e diz para ele: ó, nós vamos morrer, acorda aí, né? O Senhor estava, né, descansando, acorda que nós vamos morrer. O coração dele estava tomado de medo, temor, chegou a hora e o Senhor simplesmente acorda, levanta e acalma a tempestade, os ventos, acalma tudo, e aí então olha para eles e fala: onde está a tua fé? Em outros textos, aí a narração de Lucas, né, Mateus, Marcos, eles trazem, né, homens de pouca fé. Outros falam: onde guardaram a vossa fé? Porque não credes, e etc. E tal. Quais são os aspectos que Lloyd Jones traz aqui para a gente pensar sobre a nossa fé dentro de um momento da nossa vida onde a gente está depressivo, né? Ou com a depressão, com ansiedades exacerbadas, com pânico, né? E etc. Ele traz aí a primeira questão dizendo assim: todo cristão, ele precisa ter domínio próprio.
E aqui ele faz essa alusão, ou até esse diagnóstico, né? Entendendo o ensinamento do Senhor na vida dos seus discípulos ali naquele momento. Ele diz, olha, todo cristão precisa ter domínio próprio. Texto de Provérbios aí, 25, 28, não dá para ver direito. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E ele diz assim, nesse momento da angústia, da dor, do medo, onde você acha que vai perder a sua vida, que não há solução, que não tem saídas, você precisa aprender a fazer o que o Senhor chegou para os discípulos e, né, indagou a eles. Os discípulos ali estavam sem dominar suas emoções, com muito medo, a água entrando no barco, agora nós vamos morrer, estamos quase perecendo, e o que nós vamos fazer? Acorda o Senhor para a gente morrer com ele. É o que eles estavam fazendo. E aí o Senhor chega para eles, e a primeira coisa que ele fala é como se ele chegasse para eles e dissesse assim, acalmem, porque o desespero. E aí a gente olha o Senhor Jesus falar isso, parece uma coisa insana, porque pensem, Jesus está olhando para os discípulos, no meio de uma tempestade, o barco enchendo d'água. Qual ser humano que não ia ter medo? Qual ser humano que não ia pensar assim, há uma grande possibilidade de a gente morrer, do barco afundar. É natural do ser humano. Mas há uma implicação, e aí o ensinamento de Cristo, e aí nós vamos ver o quanto o Senhor Jesus, de fato, é maravilhoso, e no ensino para com seus discípulos foi muito intenso e maravilhosamente bem. Ele, naquele momento, ele traz os discípulos para sacudir eles e dizer, coloque as suas emoções em ordem, né? Tenha o domínio próprio. Seja qual for a situação que está ao redor, seja qual for o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, nós não podemos deixar o domínio próprio de lado. Nós não podemos deixar que as emoções, o medo, a angústia, a culpa, né, tudo que vem, eles possam dominar-nos. Mas nós temos que lutar contra eles, lembrando que o Senhor Jesus está conosco no barco. Interessante, eu coloquei ali, ter a psicologia como aliada? Sim, muitas vezes. Porque o que é que um psicólogo faz quando entra alguém enfermo emocionalmente na sua sala? Ele coloca a pessoa para falar, e ela vai falar, vai conversar. Mas qual é o ponto central de quem está exercendo a psicologia para com a pessoa que está no desespero, na angústia, no medo, vivendo às vezes crises de ansiedade, vivendo às vezes crises de pânico? Qual é a função do psicólogo ali nesse sentido, para com a pessoa que está enferma, sentada e contando a sua vida para ele? Restabelecer para aquela pessoa, ensinar ela, conhecer as suas emoções, conhecer tudo que está gerando emoções ruins e fazer com que ele tenha domínio próprio. Dominar o seu medo, dominar a sua angústia, dominar a sua, vamos dizer, o seu pânico, né? Tudo vai desandar. Então, a psicologia, ela anda nesse aspecto, gerar a pessoa, colocar em ordem a sua mente, desenvolvendo e afirmando o seu domínio próprio. É inteligente e é interessante que essa forma inteligente de lidar com a mente humana e com as emoções para que ele fique sadio, o Senhor Jesus fez isso aí.
O Senhor Jesus para com seus discípulos, vê que eles estão numa situação que não estava fora do controle de Jesus, porque Ele é Deus, mas Ele permite que eles passem por aquele momento de angústia, de medo, de dor, de vamos morrer, agora não tem mais saída, a água está entrando no barco, meu Deus, o que é que eu faço agora? E tal, e tudo mais. E aí ele diz assim, vocês precisam aprender a colocar as emoções no lugar certo. Tenha domínio sobre suas emoções. Tenha domínio sobre suas emoções. Então, a Bíblia, ela traz para nós esse sentido de que eu preciso cada vez mais dominar minhas emoções para que não seja consumido por elas. Isso é domínio próprio. O texto de Provérbios, quando ele diz aí, como cidade derribada que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio, ele está dizendo, no contexto do que foi escrito, de como era uma cidade derribada antigamente, que não tinha muros, é uma cidade onde todo mundo passa por ela, pode saqueá-la, pode machucar quem está dentro dela. É uma cidade que não tem nenhuma proteção para que não tenha percas. Então, um ser humano que não tem, um cristão que não tenha domínio próprio, ele é um cristão que ele vai ser machucado constantemente por suas emoções, por tudo que ele vive. Precisa aprender a ter domínio próprio. Tem algumas pessoas, né, nós conhecemos muitas, dizem assim, eu sou assim mesmo, eu falo o que tem que falar, na cara de que tem que ouvir, eu não estou nem aí e tal, tudo mais. Também é uma falta de domínio próprio. E essa falta de domínio próprio também faz ela sofrer. Porque por mais que essa pessoa é durona, diz ali, eu falo mesmo, tal, depois que passa todo o evento, começa a sensação de culpa por alguma coisa que disse, que se precipita e fala o que não devia. A Bíblia fala que quem se precipita peca. Então, todo um contexto de falta de domínio próprio, de falta de domínio. E é interessante que Jesus ele não diz aqui que os discípulos não iriam sentir aquelas emoções. Ele diz é que eles precisam aprender a dominar-se, ter domínio das emoções. Para vocês, aquela conversinha que a gente disse há um tempo atrás, o pessoal usa muito aí no ditado popular, né? Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Ou seja, eu não posso impedir que as emoções venham. Situações acontecem. E eu tenho que estar ali lidando com essas emoções, com essas situações. Vou contar um exemplo chulo, bobo, tolo, mas que reporta em relação a isso. Eu, Abinaildo Durães, tenho também, mas tive, né, alguns pânicos na vida, alguns medos na vida. Né? Eu tenho e ainda trato um pouco a questão da claustrofobia e da claustrofobia. Ou seja, tanto o medo de altura como o medo de estar muito fechado. Né? Tinha muito problema com isso. Eu aprendi a dominar. Então, hoje, eu, por exemplo, aqui todo mundo conhece o presbítero Regis, que era aqui da nossa igreja, Regis e Adriana, casal amado, que moram ali perto do Flamboyant, e o apartamento deles é no 26º andar. Eu gosto muito do Regis. E gosto muito, muito mesmo. Acho que eles estão vivendo lá há uns 10 anos. Então, eu visitei eles 2 vezes. Visitei quando nasceu a primeira filhinha deles. E aí eu me vi na obrigação de ter que ir lá. Eu tenho que ir. Não posso deixar de ir. Subi e fiquei, né, o tempo todo na sala. Eu já tinha medo de cair do apartamento, né? Só para você ter ideia. E quando 5 anos depois, 4, 5 anos depois, 6 anos depois, quando eles tiveram a segunda filhinha, eu também fui lá. Então, assim, um medo, algo que gerava em mim essa questão toda. E eu tive que trabalhar isso.
trabalhar o ato de perceber que eu precisava de ajuda para o entendimento que ali eu estava seguro, que não tinha como eu estar na sala e um vento passar e me derrubar de lá e me jogar do apartamento. Mas são coisas de quem tem um medo, de quem não tem controle. Por conta disso, então, o enxergar lá embaixo sempre gerava medo. Então, eu também nunca tinha andado de canoa. Andar numa canoa, para mim, era a coisa mais perigosa que existe nesse mundo. Porque você olha para baixo no lago, dependendo do lago, né? E você enxerga, né, a profundidade até certo ponto, e você começa a lembrar que aquilo tudo para baixo é água. Você ficava com medo. E aí, o presbítero Hélio tem um rancho ali na Serra da Mesa, me convocou para ir com eles numa pesca maravilhosa. Eu fui e saí daqui já pensando exatamente isso. Eu vou ficar ali, a pessoa que vai ficar em terra, firme, cuidando, zelando do acampamento. Eu vou fazer tudo que precisa para eles terem esses momentos que eles gostam de entrar numa canoa e sumir no meio do mar, do mar lá, né, do lago. E até o momento que eu parei e falei, não, eu preciso aprender a controlar essa emoção ruim que eu tenho. Ninguém até hoje estava dentro de um barco e o barco virou pó. Eu não ouvi dizer ainda isso. Estou andando no meio e o barco virou pó e ele caiu. Não, eu estou de colete, né? Se virar a canoa, tem colete aqui, dá para esperar alguém vir buscar, etc., tudo mais, e eu fui trabalhando no meu coração aquilo que eu poderia, né, que trazia lucidez para mim. Então, tem perigos? Tem, mas eu tenho também coisas que me trazem segurança. Então, eu estou de colete, eu estou dentro de um barco, eu tenho mais 4 pessoas comigo nesse barco. Então, é muito difícil cair 4 pessoas dentro d'água, 4 pessoas com colete, e aí 3 virar e falar assim, corre, vamos para o lado de cá e deixa ele morrer aí, né? Não existe essa possibilidade. Então, eu tive que aprender isso. Eu entrei na canoa e foi um período difícil até no exercício desse pensamento. O medo foi embora. Hoje eu volto no lago, né, subo na canoa tranquilamente, não tenho mais esse medo, esse temor, mas foi algo que eu tive que trabalhar na minha vida. O que Lloyd Jones diz e traz nesse capítulo 10 do livro dele, é que pensar onde está a minha fé não é só pensar onde ela está, mas é lembrar que eu preciso exercê-la. E o domínio próprio é uma questão de exercer a fé. Tenho que olhar as situações ao redor e lembrar que eu não estou sozinho, que tudo está no controle dele. Ou seja, os discípulos tinham que olhar para quem estava ali deitado, já que os discípulos largaram tudo porque tinha fé que ele é o Filho de Deus, então eles tinham que agir da mesma forma. E essa sanidade é que eles tinham que lutar para trazer, o domínio próprio em trazer a emoção para o lugar certo e lembrar, Jesus está aqui deitado. O Filho de Deus está aqui deitado. Quem criou todas as coisas está aqui deitado conosco. É um exercício difícil, porque, pensem aí, são coisas que geram emoção na vida e que geram medo, e ao mesmo tempo parar e lembrar que Jesus está ali, e Ele que comanda todas as coisas. Exercer o domínio próprio. A segunda questão que ele traz é justamente pensando nesse oposto, né, do medo, né, da angústia. Então, eu preciso aprender a exercer a confiança em Deus. Eu tenho domínio próprio e como que eu vou gerar esse domínio próprio? Com esse segundo aspecto. Eu preciso confiar em Deus. A base da cura, né, é a confiança em Deus. A fé e a confiança em Deus são as armas mais poderosas contra as mentiras do diabo. Quais mentiras do diabo?
Olha, naquele momento ali, com aqueles homens naquele barco enchendo d'água, o diabo estava justamente invadindo seus corações, as suas mentes, dizendo assim: agora vão morrer. A água, olhem, e observem que o diabo usa a lógica, o diabo não usa as emoções apenas. O diabo usa a lógica para que gere emoções negativas no nosso coração. Olha só que coisa terrível. Porque ele olha e fala assim: vocês não estão vendo que a água está entrando no barco? Vocês não são inteligentes para entender que a quantidade de água que está entrando aqui, a possibilidade maior de que o barco afunde do que vocês atravessem essa tempestade? Vocês não estão vendo que os ventos estão fortes, está tudo sacudindo e pode virar essa canoa, esse barco? O diabo usou a lógica, porque tudo é lógico. De fato, poderia acontecer todas aquelas questões. Mas, contrário ao que o diabo usou, estaria, porque não teve, mas estaria a confiança em Deus, no Deus que estava ali do lado deles. Jesus, 100% homem, 100% Deus, estava com eles ali. Então, o que Lloyd Jones está trazendo é, olha, por mais que as emoções estejam abaladas, porque a gente olha logicamente falando, e na lógica do que está acontecendo, a gente fala, não, porque está A mais B vai C mais D, então vai dar, né, como diz o povo aí, né, aquele palavrãozinho com M, deixa de lado. Então, poxa, mas eu tenho que lembrar que o Senhor Jesus está comigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O chamado do Senhor Jesus no questionar para aqueles homens onde está a sua fé era algo muito sério. Ele estava ensinando para eles naquele momento ali que eles iam passar por dificuldades nessa vida, iam olhar com a lógica e perceber que ia dar errado. Mas lembrar que mesmo olhando com a lógica, eles precisavam ter as suas emoções no lugar. Ou seja, pode mesmo dar tudo errado, mas eu tenho que estar emocionalmente tranquilo, eu tenho que colocar minhas emoções no lugar, tenho que ter domínio próprio e tenho que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Jesus olha para eles e diz como se fosse essa frase aí mesmo: vocês estão com medo, mesmo eu estando aqui. Como que vocês estão com medo, sabendo que eu que criei todas as coisas, o mar, o vento, o barco, a inteligência para vocês construírem o barco, tudo fui eu. Eu domino todas as coisas, eu estou no controle de todas as coisas, e vocês estão com medo. Tem uma chamada forte, coloca a emoção no lugar, tem domínio próprio, confia em mim. Aí eu fico pensando, né, nesses dias que a gente está vivendo, de pandemia, que coisa terrível. É terrível, porque esse período agora pandêmico é um período onde tudo parece ficar bom, depois dá uma desandada e aí começam os casos, porque, né, brasileiro não sabe viver assim, uma boa farra, assim, uma boa festa, e aí começa tudo de novo, e desanda, vem Carnaval, desanda, vem São João, desanda, e aí coisas complicadas, e aí a gente pensa assim, meu Deus, logicamente olhando, pela lógica, vai desandar. O anúncio que foi feito há 7 dias atrás pela Prefeitura de Goiânia, ou pelo governo do Estado, de um mapa de calor com relação aos infectados e o número de leitos de UTI, são coisas que geram na gente emoções por conta da lógica. E é lógico mesmo. É lógico, a gente olhar para uma situação no mapa de calor com aquele monte de pessoas infectadas, naquele período que foi decretado esses primeiros 7 dias de lockdown, eles tinham feito testagem aqui na 44 e tinha dado para cada 4, né? Uma pessoa, para cada 3, uma pessoa infectada, né? Aí você pensa assim, meu Deus,
Difícil, porque a gente não sabe desses quantos vão precisar, quantos vão só tomar, né, uma cibalena em casa, né, um comprimidinho, e quantos vão precisar de algo mais sério. E aí a lógica, olhando a lógica, vem as emoções que são difíceis. Meu Senhor, e agora? Quem tem a fé e está no domínio próprio, na confiança no Senhor, olha para tudo isso e diz assim, que situação crítica. Está muito difícil mesmo. Mas, Senhor, tudo está no teu controle. O Senhor que criou o vírus, todas as coisas. Não tem nada que o Senhor não tenha criado, ou tenha dado inteligência para que se crie. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor estralar e tudo acontece, tudo para. Então, nesse momento, há um desafio para a gente pensar e agir justamente como o Senhor requer de nós, né? Eu preciso colocar as minhas emoções no lugar. Espera lá, a gente tem medo, mas vou colocar minhas emoções no lugar. Pode acontecer? Pode. Se ele não quiser livrar, ele não livra. Mas eu tenho que estar com as emoções no lugar. E segundo, eu tenho que confiar em Deus. Eu preciso confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Então, não é que o perigo não exista. Quando alguém diz que está em crise de pânico, alguns olham e falam assim, não, é só lembrar que não vai acontecer nada. Não, não é assim. A pessoa que está lá numa crise de pânico, vivendo pânico, ela olha para a situação e, logicamente, ela começa a enxergar as possibilidades do errado acontecer ou do mal acontecer. E aí ela identificando essas questões que são lógicas e que, de fato, podem trazer, né, vamos dizer assim, um diagnóstico de que pode acontecer o pior, e aí a reação de quem tem essa disposição é de entrar para o medo, para a angústia, para a dor, e tudo vai desandar. Mas quem exerce a sua fé, e aí é onde o Senhor está chamando a gente, ele aprende a parar e dizer assim, pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que o barco afunde, mas não quer dizer que ele vai afundar. Eu tenho que lutar, e lutar, e lutar, e tirar água, enquanto eu tiver condição de fazer isso, até o Senhor acordar e dizer assim, está na hora de parar a tempestade. É isso que Lloyd Jones está defendendo nesse capítulo do livro. Eu preciso confiar no Senhor, ter domínio próprio, colocar as minhas emoções no lugar, e eu preciso confiar em Deus, porque Ele, de fato, está no controle de todas as coisas. O diabo, ele vai usar, nosso arqui-inimigo, as questões que, de fato, você vai enxergar. Nem sempre ele usa a mentira, às vezes ele usa a realidade. Mas, em meio à realidade, enxergar um contexto que pode ser ruim, complicado, eu tenho que aprender a guardar minhas emoções, não entrar em desespero, não entrar nessa profundidade de sentimentos ruins. E tenho que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Preciso disso. Semana passada, né? Semana passada mesmo. Semana passada, um conselho de uma das nossas igrejas se reuniu na quarta-feira. Isso, na quarta-feira. E tinha um presbítero infectado e não sabia com coronavírus. Ele tinha tido contato com a sua irmã no domingo e na quinta-feira eles se reuniram, o conselho, numa sala, né, para tratar algumas questões. Cinco pessoas, 5 presbíteros, né, 4 presbíteros e um pastor da igreja. E esse irmão estava infectado e não sabia. Na quinta-feira, a irmã dele ligou e falou assim, olha,
eu fui testada positivo para Covid-19, então você fica esperto. Ele não sentiu nenhum sintomas, mas na sexta-feira, o restante do conselho começou a sentir. Então, sexta-feira foi de uma semana antes, é isso mesmo, 15 dias atrás. Então, na sexta-feira, todos começaram a sentir alguns sintomas. E dentre eles, um dos presbíteros que tem 70 anos, né, o presbítero Renato, ele precisou ir para a UTI. Inclusive, nesse momento, a gente tem horário que ele ainda está na UTI. Deu uma melhora, mas está na UTI. E para aquele presbítero que vivenciou aquilo, ou seja, no coração dele, eu liguei para ele, para conversar com ele, orar com ele, e a única coisa que eu me preocupei não foi com a doença em si, porque ele não estava sentindo nenhum sintoma. Ele estava internado, né, era outro presbítero. Mas esse que foi a pessoa que estava positivo no dia que teve a reunião, Deus é um amigo meu, né? Então, Deus, Abinaio tem cuidado. Ele pode gerar no coração dele emoções que não precisa. Eu liguei para ele, e abri a palavra do Senhor, e orei com ele, conversei com ele, e procurei deixar muito claro para ele: olha, tenha domínio próprio. Não é culpa sua, você não sabia que estava. Você teve todo o cuidado, todo o zelo, você usou todos os recursos que eram possíveis. Então não olha para o que aconteceu, porque agora já é passado, 2, 3 dias para trás, vocês não olham para o que aconteceu, dizendo assim, eu poderia não ter ido. Né? Olha só, tudo é lógico, né? Poderia não ter ido. Ah, eu poderia não ter não sei o quê, eu poderia ir, vai se martirizar e o coração vai ficar ruim. Não, pera lá, aconteceu. Deus tem misericórdia. Poderia não ter acontecido, sim, mas aconteceu. Agora é colocar a emoção no lugar. Já aconteceu. E olhar também para o colega que agora está na UTI e lembrar de colocar sua emoção no lugar também. Eu não sou o culpado é um vírus. Tivemos os cuidados que tivemos. Fomos convocados para aquela reunião e olhamos cada um, ninguém tinha nenhum sintoma naquele dia e foram para aquela reunião, mesmo tomando todos os cuidados para estarem juntos. E eu tenho que lembrar que não é culpa minha, tem que ter isso no coração, tem que trabalhar isso, de não deixar esse lado. E agora é confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e então tudo vai acontecer segundo a boa mão do Senhor, na vida desse presbítero que está internado e nos demais que já estão saindo aí da quarentena. Fiz o correto. Fiz o que a Bíblia ensina a fazer. Porque, queridos, numa hora dessa, o mal emocional de você achar que você é culpado por isso, aquilo outro, não vai adiantar em nada. Se culpar no coração daquele presbítero, se ele se culpar, tirasse o outro da UTI, aí deixa ele se culpar, mas não é assim. As coisas não vão acontecer assim. A probabilidade, o diabo fica o tempo inteiro mostrando, a probabilidade é do irmão morrer. Mas, se falecer, temos que lembrar que o dia da morte não foge do Senhor. Não foge do controle do Senhor. Não quer dizer também que agora eu vou ter que sair aí, despreparado, desprotegido, e que o vírus venha, que se eu morrer foi Deus que quis. Não é assim. A Bíblia fala para não colocar o nosso Deus à prova. Lembra do diabo? Com Cristo. Se lança aqui do penhasco, tu é filho de Deus, então Deus vai dar ordem aos seus anjos e não vai acontecer nada de mal com você. Cuidado, não é isso. Mas quando as coisas ruins acontecem, eu tenho que lembrar de colocar as minhas emoções no lugar, e tenho que lembrar de exercer a minha confiança no Senhor. Isso que me deixa emocionalmente saudável. Para concluir,
Lloyd Jones, ele traz algumas frases e eu separei só duas. Não está, isso mesmo. Não está nessa ordem aí, não. Esse primeiro parágrafo aí, ele está um pouco mais acima no texto, e esse de baixo é o finalmente dele. Então, só para entendermos um pouco mais e fecharmos o assunto e irmos para quem desejar fazer alguma pergunta nesse aspecto. A fé não é algo que atua automaticamente. Não é algo que atua de forma mágica. E este é um erro do qual eu creio que todos nós, em alguma ocasião, fomos culpados. Parece que pensamos que a fé é algo que age automaticamente. Ele está dizendo, e ele veio defendendo em todos uns parágrafos atrás, é que nós precisamos aprender a exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em prática. Não é porque os discípulos tiveram medo de morrer afogados, né, e de que o Senhor não estivesse nem aí com eles, quer dizer que eles não acreditavam no Senhor, que eles não tinham fé. Eles tinham fé. O que o Senhor está dizendo para eles, naquele momento de perguntar, é dizer assim: por que vocês não colocaram a fé em prática? Por que vocês não colocaram a fé que vocês têm em prática? Ele não disse que eles não tinham fé. Ó, homens que não têm fé. Não existe nenhuma tradução que fala isso. As traduções dizem sempre: homens de pouca fé, onde está a tua fé? Por que não colocaram a fé em prática? Fé é algo que eu preciso exercer, por isso envolve dominar minhas emoções e confiar no Senhor. Dominar minhas emoções e confiar no Senhor. Dominar minhas emoções e confiar no Senhor. Eu preciso praticar isso em cada situação da minha vida, isso que vai gerar cura, isso que vai gerar segurança emocional, que o Senhor está no controle. Eu preciso lembrar de quem é Deus, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu preciso exercer a minha fé. Então, não é algo automático. Virei crente, o Senhor me trouxe. A partir de hoje, tenho fé, e a minha fé remove montanhas. Não é assim, não. Eu preciso começar a confiar desde as pequenas coisas na minha casa. Desde quando meu filho corta um pé e começa a sangrar demais porque pegou uma veia, e eu tenho que estancar aquele sangue, vendo tudo jorrar, levar ele para um hospital, e no meio dessa correria toda, não perder o meu emocional e lembrar que o Senhor está no controle de tudo, confiados no Senhor. É exemplo chato, mas é assim mesmo. Eu tenho que lembrar, no meio de toda a agonia, eu tenho que começar a exercer a minha fé de pouco em pouco, em cada situação da minha vida. Casamento não está bom, eu tenho que aprender a exercer minha fé. As coisas estão dando errado no trabalho, eu preciso aprender a exercer minha fé. Desespero nunca levou ninguém à situação de bonança. Não existe. Desespero nunca levou ninguém para uma situação de bonança. Interessante, só para encerrar, depois nós vamos ler essa último parágrafo. Interessante o Instagram, né? O Instagram, ele mostra umas coisas que a gente nem pede para ele, né? Notícias e etc. E tal. E esses dias veio, né, vendendo aquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. A gente já leu, né? Quer dizer, eu li, seus irmãos, mas um livro bom, secular. E vem destacando assim do lado, né, dizendo assim: todo momento de catástrofe é óbvio que está falando porque a gente está numa pandemia, né? Mas para vender o livro, ele está do lado dizendo assim, né, uma frase dele, dentro do livro. Porque em todo momento de catástrofe, ele vai dizendo aí, essa turbulência, sempre há algo a fazer, né, para ser bem sucedido. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei: olha só, ele está exercendo o ato do ser humano ter domínio próprio, parar, respirar, falar assim: está tudo dando errado, mas espera lá. Tem que ter uma coisa para ser feita aqui. Mas só isso não resolve. Ele fala dessa parte, é uma parte boa, domínio próprio. Domine-se e enxergue a situação.
Mas para o crente há uma vantagem muito maior justamente por isso. Porque o exercício da fé é parar, olhar e falar, não, pera lá, estou enxergando a saída, mas existe, porque o Senhor deixa sempre uma saída para a gente. E eu preciso confiar no Senhor. Essa segunda parte é muito forte. É exercício da fé. Eu creio que o Senhor é o Deus soberano e que Ele faz todas as coisas. Se a porta que eu estou enxergando como saída está fechada ou fechando-se, eu não preciso entrar em desespero. Eu tenho que parar e lembrar que o Senhor fecha portas para o meu bem. E Ele vai abrir outras portas para o meu bem. Porque todas as coisas acontecem cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, que exercem sua fé continuamente. Para encerrar esse último parágrafo aí, que é o desfecho dele, né? A suma dele lá no final. A fé se recusa a entrar em pânico. A fé se recusa a entrar em pânico. Gostam desse tipo de definição de fé? Isso lhes parece terreno demais e pouco espiritual? Mas esta é a própria essência da fé. Fé é uma recusa de se entrar em pânico. Aconteça o que acontecer. Aí diz aí, acho que Browning tinha isso em mente quando definiu fé dessa forma. Para mim, fé significa incredulidade perpetuamente mantida em silêncio, como o dragão sob os pés de Miguel. Aí está Miguel e aí está o dragão sob seus pés. E ele o mantém quieto sob a pressão do seu pé. Fé é incredulidade mantida em silêncio, mantida prisioneira. E foi isso que esses homens não fizeram. Eles permitiram que a situação os controlasse e entraram em pânico. Fé, entretanto, é uma recusa em deixar isso acontecer. Ela diz, não vou ser controlada por essas circunstâncias. Eu estou no controle. Então, assumam o controle de si mesmos, ergam-se, dominem-se a si mesmos. Não percam o controle. Perseverem e vençam. Olha só que coisa, né, fantástica. Essa imagem que ele põe aí, é óbvio que todo mundo está acostumado a ver, aquela imagem do São Jorge, né? Não é São Jorge não, ele está falando de Miguel. Ele está falando da briga, né, ou da luta, onde aponta, né, o arcanjo Miguel com, né, os pés do dragão, simbologias. Ele está dizendo isso, ele está dizendo, olha, a fé para mim é pegar a incredulidade e manter ela presa no meu pé. Ela não está morta. O dragão não está morto, mas ele está sob controle nos meus pés ali. Eu estou travado, né, ou travando. Eu sei que ele está ali, eu posso senti-lo nos meus pés, mas eu mantenho o controle para deixá-lo preso. Ou seja, é uma definição de que a incredulidade não é algo simples, é algo que a gente precisa lutar contra ela o tempo todo. Então, vem o medo, vem a angústia, o pânico e tudo mais, e você tem que pisar em tudo isso e falar assim, epa, espera lá, eu não posso perder o meu domínio próprio. Eu tenho que lembrar quem é o meu Deus, eu tenho que lembrar quem é que está no controle de todas as coisas, e eu preciso confiar no meu Senhor. Essa é a definição de fé. Certeza daquilo que você não está vendo. Você não sabe o que vai acontecer. Certeza, convicção de que, de fato, tudo está no controle de Deus. Então, ele está dizendo, como que eu passo a exercer minha fé? Jesus fala, onde está a sua fé? Coloque em prática. Como que pratica? Para de ficar com medo da tempestade, para de ficar com medo da água que está entrando no barco, para de ficar com medo do vento que bate de um lado para o outro. Tem atitudes. Tira a água do barco, segura o barco até onde der. Vai, você não sabe se o barco vai virar. Então aprenda a se dominar. Como cidade derribada que não tem muros, é um homem que não tem domínio próprio.
e confia no Senhor, porque Ele está convosco, Jesus está no barco, Jesus está nas nossas vidas. A gente gosta muito de falar, mas nem sempre coloca isso em prática. Então, o Senhor está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Ele está conosco. Então, assumam o controle de si mesmos, lembra? Por isso que quando a gente recapitula, é sempre bom. Tem que lembrar tudo que eu estudei até aqui para poder chegar até aqui e fazer um fechamento dessas questões. Então, lembre que às vezes o nosso temperamento já nos direciona para não ter domínio próprio. Às vezes as questões físicas já nos impulsionam a não ter domínio próprio. Temos que ter cuidado. Então, olhar nesse aspecto aí. Bem, vamos orar, agradecer a Deus e pedir misericórdia a Ele. Depois nós vamos para a sessão de perguntas e respostas, quando Pedro Paulo já vai parar aí essa gravação. Senhor, nós louvamos que Tu és Deus e a Tua graça é sobre as nossas vidas. Seja sobre nós, nos abençoe. Nesse dia de domingo, separado para termos mais tempo com o Senhor, a nossa família, a descansar, como diz a Tua palavra. Seja sobre nós, Deus, no exercício da fé no Senhor. A fé que o Senhor nos deu, que o Senhor coloca em nós. Deus, em nome de Jesus, nos ensine a ser curados das questões emocionais. Nos ensine a ter domínio próprio, dominar as nossas emoções, os nossos medos, temores, angústias, usando esse antídoto tão forte que é a Tua palavra, confiando no Senhor, confiando no que o Senhor diz para nós. Nos abençoe, cuide de nós. Também clamamos que o Senhor, em nome de Jesus, desperte a Tua igreja, para que hoje às 18 horas todos estejamos em culto, juntos, para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Seja sobre nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.